Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos aí corrigir mais uma questão relacionada a concurso. Desta vez, Banca Munesp, da Prefeitura Municipal da cidade de Suzano, prova de professor de Educação Básica 1, 30 horas. E o assunto comentado de hoje é referente à conjunção. No vídeo anterior eu comentei sobre uma questão relacionada ao acento indicativo de crase que foi aplicada pela Banca Munesp também na cidade de Santo André. Então vejam lá o vídeo para que vocês possam se familiarizar ainda mais com o acento da crase. Mas vamos lá aqui a essa questão. Primeiramente fazendo uma breve introdução da importância de se compreender o que é uma conjunção e o porquê da sua aplicabilidade. Uma conjunção, ela serve para quê? Ela serve para dividir duas orações ou duas palavras, estabelecendo a ela uma relação de sentido. Então, o que é importante? Que eu já encontre aí, faça uma pequena lista sobre quais são as conjunções coordenadas, que elas são divididas em aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Então, em um determinado contexto, eu posso verificar esses tipos de sentidos. Agora, há também as conjunções subordinadas adverbiais. Essa apresenta um leque maior, mas conforme eu for entendendo aí alguns contextos, for compreendendo quais são as conjunções, de que forma que eu posso encontrá-las, então isso se torna mais fácil para que eu consiga identificar. Daí já são 9, que são causais, consecutivas, as comparativas, as condicionais, as concessivas, as conformativas, proporcionais, temporal e as que expressam ideia de finalidade. A conjunção, ela também é muito utilizada e cada vez mais é cobrada em concursos, justamente para que se estabeleça um processo de reescrita, pois há mais de uma conjunção e eu posso assim ir alternando sem modificar a ideia de sentido que o texto está trazendo. E há um outro ponto que nós precisamos tomar muito cuidado e que aparece com frequência. Conjunções que são escritas da mesma forma, mas que expressam sentidos diferentes. E uma delas é a conjunção como, porque nós estamos habituados a olhar essa conjunção no sentido de comparação. Por exemplo, ele é tão esperto como a irmã. Percebe-se aí que há uma comparação entre ele e a irmã. Mas pode aparecer assim, por exemplo, como era janeiro, todos estavam de férias. Não há nenhuma comparação aí. Aí está tendo um sentido de causa. Porque era janeiro, já que era janeiro, visto que era janeiro, todos estavam de férias. Perceberam aí que eu só modifiquei as conjunções, mas que todas elas estabeleceram um sentido de causa. E o como pode também ser inserido aí sem nenhum prejuízo de sentido. Então, dentro desse formato que eu mencionei, o como não é comparativo, ele é causa. Ou pode aparecer também, fizeram o trabalho como o professor pediu. Notem que não há nenhuma comparação. O que há aí, fizeram o trabalho conforme o professor pediu, fizeram o trabalho segundo o professor pediu. Então, percebam aí que o como já aparece como uma ideia de uma conjunção conformativa. E dentro deste exercício aqui que nós vamos resolver agora, apresenta-se essa ideia de sentido. Então, vamos aí verificar. Primeiro foram apresentados aqui três trechos de um texto base aí do concurso, em que o primeiro mostra a seguinte informação: como nunca haviam saído de lá, para todos os efeitos práticos, os limites do seu posto denotavam os limites do seu mundo. A outra, da próxima vez que a avezinha lhes fez uma visita, antes que abrisse o bico, lhe torceram o pescoço. A conjunção antes que. O outro tópico, a história original não é bem assim, pois eu a adaptei ligeiramente para servir de começo para uma conversa sobre a ideologia da educação.
Então, percebam aí 3 trechos tirados de um texto e agora nós temos aqui a alternativa. E na questão é solicitado para que seja feito o seguinte. Aparece a seguinte formulação para nós. Na organização das informações textuais, as conjunções destacadas estabelecem, respectivamente, ou seja, na mesma ordem, relações de sentido de que. Então, vamos aqui avaliar. Como nunca haviam saído de lá, para todos os efeitos práticos, os limites do seu posto denotavam os limites do seu mundo. Está apresentando alguma ideia de comparação aqui esse como? Tem alguma coisa sendo comparada aí? Não. Aqui, na verdade, está mostrando uma causa. Porque nunca haviam saído de lá, visto que nunca havia saído de lá. Então, notem que esse como não está expressando uma ideia de comparação. Então, as alternativas aqui que apresentam comparação, eu já posso anulá-las. Então, vou saber que nem é a B e nem a E, porque o exercício pede para que analisemos de maneira respectiva, ou seja, na mesma ordem. Então, a B e a E não é, porque essa primeira não é uma conjunção comparativa. Agora vamos verificar a outra aqui. Da próxima vez que a avezinha lhes fez uma visita, antes que abrisse o bico, lhe torceram o pescoço. Então, olha o antes aqui. O antes, ele expressa uma ideia do quê? Uma ideia de tempo. Depois, antes. Então, notem que eu posso até fazer uma pergunta. Vamos ler novamente esse contexto. Da próxima vez que a avezinha lhes fez uma visita, antes que abrisse o bico, lhe torceram o pescoço. Então, eu posso falar assim, quando que torceram o pescoço? Antes que fizesse uma visita. Então, aqui eu tenho uma ideia que expressa tempo. Aonde que tem tempo aqui? Aqui e aqui. Então, se é de forma respectiva, e essa é a segunda, eu sei que vai ficar entre a letra C e a letra D. Ok? Mas nós já sabemos o quê? Que a primeira é o quê? Causa e não conformidade. Então, já anulo também a letra C. Essa segunda apresenta a ideia de oposição, alguma adversidade? Não, não tem nada mostrando o contrário aí. Então, já posso eliminar também a letra A. Então, o que ficou para nós? A letra D. Causa, tempo e explicação. Mas vamos ler a última. A história original não é bem assim, pois eu a adaptei ligeiramente para servir de começo para uma conversa sobre a ideologia da educação. Esse pois aqui, ele se mostra como uma explicação, porque eu posso substituir sem alteração de sentido por a história original não é bem assim, porque eu adaptei. Ele está explicando por que a história original não é bem assim. Então, esse pois mostra um papel de explicação. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, percebam aí que como o sentido de eu ir anulando uma, verificando a ordem em que elas foram empregadas, já me faz com que eu anule aí algumas questões. Então, pessoal, voltaremos em breve aí com mais questões relacionadas a concursos, com outros assuntos ou voltando à ideia das conjunções, já que são várias. Habituem-se a essas mais variadas conjunções que existem. Cuidem-se e nos vemos em um próximo vídeo. Até a próxima.